remédio amargo ou é o praticante? Tudo começa quando Angel, um paramédico, acaba sofrendo um acidente e tem que encarar uma nova realidade em uma cadeira de rodas. E com problemas em seu relacionamento, ele desenvolve uma perigosa obsessão pela ex-namorada e trama um plano de vingança. Pois é, galera, aqui é uma crítica que eu vou trazer com spoilers, eu já deixei na descrição do vídeo, né? É um filme curto, mas que não tem como eu trazer aqui sem spoilers. Então se você não assistiu, tá, o filme, vai lá, assista e depois você vem aqui encarar a crítica. Sendo porque há muitos detalhes, não dá para ocultar aqui. É um thriller espanhol, né? É um filme que vai trazer muito ódio, muita raiva, muita ira e muita vingança. Aqui nós temos na direção o Carles Torras, o espanhol Carles Torras. Ele tem Trash de 2009, que é muito bom. E aqui ele faz o que tem que fazer. Ele consegue trazer um bom suspense com horror, tanto na história, que é desenvolvida rapidamente, como também através do principal personagem. Não chega a ser um horror daqueles que você vira a cara, mas traz um certo horror desenvolvido sim. A primeira coisa que eu destaco aqui, que é essencial para os filmes que usam os personagens principais que acabam empurrando a trama, né? Angel aqui tem bom desenvolvimento antes que o terror comece, há algumas camadas, a personalidade do personagem já é desenvolvida, ele é um cara amargo, frio, egoísta, possessivo, então há um trabalho essencial que prepara o personagem antes que comece todo esse horror. Mas eu encontrei alguns defeitos também logo no começo. Isso já apareceu em outros filmes. Ele é um paramédico, ele salva vidas. Então o filme vai usar ele agora como um cara mau, que está até disposto a matar. Então meio que isso não encaixou, mas tudo bem, né? Você finge que ele não é um paramédico, finge que ele é outra coisa. Então foi um detalhezinho muito negativo, né? Pô, colocasse outra profissão, sei lá. Mas mesmo assim, né? Mesmo ele como paramédico, você já vê ele fazendo algumas coisas, ele furta objetos das pessoas que sofrem acidentes, ele não está nem aí com o ferido. Então até nisso, mesmo errando, eles conseguem também trazer um certo desenvolvimento. E o relacionamento dele antes de sofrer o acidente não é um dos melhores com a namorada, né? Ele trata ela muito mal, ele não respeita ela. Então um monte de coisa acontece até que o acidente venha. E que você fica lhe perguntando, né? O que vai acontecer agora? Ele vai, né, aprender a lição? Ele vai virar um novo homem? Ou uma nova ira, uma nova raiva, né? Será criada através do personagem? É um primeiro ato bem desenvolvido, rápido, com bons arcos, onde você já percebe quem é os personagens, o que eles representam, não só o Angel, como os outros que estão dentro do trama. Há alguns aqui coadjuvantes, mas lá na frente eles são usados de formas para preencher lacunas e funcionam. Depois do acidente, que eu coloco como segundo ato, é um inferno. Tudo vira uma paranoia, loucura ao personagem e ele só tem a decair, né? Psicologicamente o cara muda, não há uma crescente nele, muito pelo contrário, o personagem até para de fazer os seus tratamentos para tentar voltar a andar de muletas, algo assim. Então o filme usa bastante o segundo ato já para desenvolver mais o personagem, criar ali uma espécie de raiva muito intensa e extrema. E as coisas só pioram, né? A gente percebe que como fica extremo mesmo. A namorada larga ele e vai ficar com um dos melhores colegas de trabalho, sendo porque ele não tinha amigos, né? Ela tá grávida e ele descobre porque ela fugiu porque ele espionava ela toda hora. Então a gente já percebe, né, que essa história ela vai ficando mais tensa, mais macabra. E o suspense, a tensão funcionam muito bem. Você só espera e fica até curioso o que o personagem Angel vai fazer. Ele vai matá-la? Ele vai se matar? Ele vai sequestrar? O que ele vai fazer? Quais são as decisões que um cara louco e fora de si pode tomar em um certo descontrole mental? É um segundo ato engajante e que consegue prender a atenção.
O terceiro ato é o melhor, as situações começam a ficar já turbulentas. E claro, né, se você tem todos esses problemas que eu relacionei, como possessão, é, ignorância, ódio, raiva, é lógico que sequestro, até crimes, assassinatos e torturas vai rolar aqui. Então isso acontece um pouco de cada na mão do personagem, que claro, né, é uma coisa lógica e óbvia, então isso tinha que acontecer e acontece. E no terceiro ato você já percebe que o cara já está doente, né? Já é meio neurótico, ou completo neurótico, e as situações só poderiam chegar aonde chegam, né? A um sequestro. A partir de quando ele sequestra, eu acho que o tom ainda continua instável, mas faltou algumas ideias, né? Há um ritmo aqui que ele é pouco usado e até meio repetitivo. Não chega a ser um final surpreendente, né? O finalzinho é até surpreendente, mas até que chega aos 2 últimos minutos, há algumas camadas de horrores tensas, mas há um certo clichêzinho aqui, ali, que não é grave, mas que algumas situações poderiam ter sido moldadas, inovadas, né? É claro, a gente sabe que rola uma disputa, e ele acaba ficando pior, né? Ele já era um cadeirante ali, acaba ficando perdendo quase todos os movimentos. E o finalzinho mesmo é terrível, né? Muito para ele. Eu acho que a morte seria a melhor situação dentro de todas. E aonde eu quero chegar que é um terceiro ato que corre bem, ele flui bem, mas poderia ser melhor, né? Poderia ter sido um pouquinho mais desenvolvido, há muita tensão, né? Há uma cena final que ou vai ou racha, mas tudo bem, né? Sei lá, mesmo com algumas ideias que eu acabei gostando, não foi o suficiente para trazer um grande final. Apenas o finalzinho que me deixou ali, repito mais uma vez, de bom agrado, né? Sendo porque você acaba odiando o tempo todo o personagem Anrio, e no finalzinho que você fala, bom, agora você merece isso. Então meio que o terceiro ato ele é bom, mas não é brilhante. E começando pelo elenco, né? O Mário Casas, ele não é um ator novo, um novato já é um ator experiente, já tem uma certa bagagem, e não seria aqui que ele iria se dar mal, né? Ótimas interpretações, é o personagem que representa tanto figuramente aquela maldade, como em diálogos, e quando entra em ação também não compromete. Sendo porque é o tipo de personagem que você não consegue encontrar motivações. Não há motivações, são motivações absurdas, né? O cara já tá meio pirado, mas ele conseguiu fazer o quê? Transmitir horror, né? Conseguiu transmitir isso de um modo tanto em prática, como em outras ocasiões. Repito, é o melhor, foi perfeito. Já a personagem interpretada pela Débora François, ela tá bem em termos interpretativos, mas achei que até o meio, até um pouquinho do terceiro ato, é uma personagem um pouco fraca, não há camadas, não há muitas reações. E isso deve-se ao roteiro, né, que não quer priorizar muito a personagem. É como eu disse, alguns personagens aqui são usados como vítimas para tortura, mortes, etc. E ela acaba entrando nesse bolo, né? Tudo por causa do roteiro, repito. Mas depois, a partir lá do terceiro ato, ela começa a ter um desenvolvimento e faz o que a gente esperava. Socorro, socorro, alguém me ajuda, ele é louco, ele vai me matar. E depois a personagem ganha boas reações, que era o que a gente esperava também. Torce para que a pessoa que está sendo ali torturada, presa e sofrendo, reaja, né? Ache algumas ideias que não são muito bem implantadas através dela, mas ela até que consegue desenvolver alguma coisa, né? Como eu disse, tudo aqui é a base do roteiro, ela se sobressai muito bem, mas o finalzinho eu senti um certo sarcasmo e funcionou. Então o roteiro meio que não quis muito desenvolver ela no começo, meio, mas no final conseguiu ainda criar algo. Remédio Amargo ou É o Praticante traz uma história curta, bem desenvolvida, com um elenco enxuto, mas faltou ideias, faltou explorar um pouquinho o terceiro ato para criar mais substâncias de horror. Mas é tenso, tem um bom suspense e apesar de ser um filme não totalmente convincente no horror, ele consegue te prender a atenção. Você vai assistir esse filme por causa da sua curiosidade, né?
até onde vai, o que ele vai fazer, né? Quais são os métodos que ele vai usar. E acreditem, alguns métodos aqui são bem cruéis. E eu não poderia trazer outra nota, como 6.3, onde traz um trama bem desenvolvido, né? É um filme que não enrola, é objetivo, vai direto ao ponto, e sim, eu recomendo. Bom, galera, por aqui nós terminamos. Tamo junto. Até a próxima.